Então você tá prestando vestibular para medicina e não sabe o que é que te espera na faculdade? Então, no vídeo de hoje nós separamos 5 fatos que todo estudante que vai entrar em medicina precisa saber. Então acompanha a gente e solta a vinheta. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, @medianimais, que nós estamos postando conteúdo diariamente, respondendo todas as suas dúvidas lá na caixinha dos stories. E sem mais delongas, o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui é: provavelmente o seu método de estudo vai mudar. Por quê? Porque basicamente para o Enem, o aluno vai estar sempre inserido em fazer muita questão e principalmente são assuntos que você passou 3, 4 anos da sua vida estudando, então vai acabar sendo uma mudança de realidade. O que antes você já recebia a teoria do professor, ia fazer um monte de questão de um banco de dados já conhecido que seguia o mesmo modelo, essa história vai mudar um pouco. Por quê? Na faculdade, cada professor vai ter sua metodologia. Nem sempre vocês vão ter questões disponíveis. Nem sempre vocês vão saber como é o tipo de prova. E muitas vezes, assuntos diferentes vão ter metodologias diferentes para estudar. No, God! No, God, please, no! No! Então, essa mudança, esse baque que você vai ter, pode ser um problema no início de adaptação, mas que você, testando alguns métodos e principalmente passando pelas primeiras provas, já vai entender o que é que funciona melhor para você. Outro ponto: nem todas as faculdades de medicina seguem a metodologia tradicional, que é basicamente o professor entrar e dar uma aula para você. Algumas são chamadas PBL, que é Problem Based Learning, ou seja, é uma medicina de aprendizado baseado em problemas. O professor vai chegar com um caso clínico e o aluno, em seu grupo, vai ter que desenvolver algumas questões e em casa estudar sozinho por meio dos livros para depois chegar na sala de aula e discutir com seus colegas. Então, resumindo, vai ser muito provável que você tenha que se adaptar à maneira de estudar cada uma das novas matérias da faculdade. O segundo fato é que organização e disciplina são essenciais. É óbvio que você não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo, mas o curso de medicina é um curso que tem assuntos muito densos e uma carga horária muito extensa. Provável que desde o início da faculdade você tenha que chegar lá e passar desde a manhã até o final da tarde, início da noite, tendo aula. Então, para dar conta de tudo isso, de ainda estudar os assuntos em casa, dar atenção para a família, para os amigos, para o namorado, ter uma vida social, conseguir fazer o que você gosta e descansar também, você tem que ter um mínimo de organização e planejamento dos seus afazeres e das suas atividades. No início pode ser um pouco complicado. Eu, por exemplo, não sou a pessoa mais organizada, não sou um exemplo de organização, mas você vai ter tempo para ir se ajustando conforme a faculdade for passando. Então, o início sempre vai ser difícil, vai ter aquela questão que o Nicolas falou no início também no primeiro fato, você ainda vai estar nessa fase de adaptação, mas logo logo você acaba descobrindo algum jeito de manter uma organização mínima. E mesmo assim, por melhor que você se planeje, nem sempre vai dar para dar conta de tudo que você precisa e de tudo que você se planejou. O que nos leva ao fato 3. Você não vai estar sempre com os assuntos em dia e tudo bem, pode ter certeza. Por mais que você fale: não, aula dada é aula estudada, professor passou o assunto, eu vou chegar em casa, ler, estudar e eu vou ficar tudo perfeito. Coloca na cabeça que isso é muito complicado. Primeiro, o curso é integral, então você vai ter aula de manhã, uma parte da tarde, às vezes não toda, às vezes toda. Na UFAL, por exemplo, tinha dias que entravam às 7 da manhã e só saíamos às 7 da noite. E aí, o momento que você vai ter para estudar vai acabar sendo o horário da noite e às vezes um almoço, um intervalo entre as aulas. E aí, se tiver qualquer imprevisto, já vai dar uma prejudicada. Aliás, até mesmo sem imprevisto. Porque pensa, são muitas matérias, se eu não me engano a gente tinha umas 12 no primeiro período e todas elas possuem uma quantidade de carga teórica muito grande. E a solução para isso, muitas vezes, é você priorizar uma em relação às outras e dar atenção a elas quando a prova estiver chegando. Um exemplo muito comum no ciclo básico é você acabar priorizando matérias como anatomia e fisiologia e acabar deixando de lado matérias como histologia, biologia celular e molecular. Não estou dizendo que elas não são importantes,
Mas, pensando no seu futuro como médico, você no seu entendimento de doenças, o bom entendimento da fisiologia e da anatomia vão acabar sendo de maior importância nesses casos. Mas é isso, se você não estiver conseguindo dar conta de tudo, relaxe. Provavelmente todo mundo da sua sala vai estar na mesma. O quarto fato, e muito importante, é: nem tudo se resume à faculdade, não se esqueça da sua saúde mental. É importante que no meio daquela organização e planejamento que eu falei antes, você reserve um tempo pra você, que você perceba o seu tempo também de parar, o tempo pra você dar um intervalo de repente no meio dos estudos, dar uma relaxada, de reservar um tempo pra sua família, pros seus amigos, pra fazer alguma coisa que você gosta, exercitar um hobby, fazer algum esporte, fazer academia, porque tudo isso vai ser extremamente importante para que você se mantenha são. E que evite um burnout também mais pra frente. Que inclusive é algo muito comum entre os estudantes de medicina e entre médicos já formados também. Então é importante que você tente achar esse balanço já desde a faculdade. E dentro desse assunto também é essencial que você não tenha receio, não tenha vergonha de procurar um atendimento psicológico se você julgar necessário. Isso acaba sendo um tabu entre muita gente, entre muitos estudantes de medicina, mas não deveria ser. Inclusive nas faculdades é comum que você tenha algum psicólogo por lá, então você pode procurar o próprio psicólogo da sua faculdade de medicina, por exemplo, se você estiver precisando de ajuda. E agora, o quinto e último fato é: você pode se sentir desmotivado com a faculdade nos 2 primeiros anos. Por que eu digo isso? Porque é muito comum que a pessoa entre no curso com uma expectativa muito alta de: agora eu vou ser médico, vou atender as pessoas, vou pegar o meu estetoscópio e partir ao hospital. Mas acaba que não vai ser assim no início do curso. Por quê? O início do curso é para você formar a base e você acaba tendo muitas matérias que são em comum com as outras áreas da saúde. E nisso acabam sendo coisas muito teóricas. E dependendo do seu professor, também vai estar um pouco distante da prática clínica. Porque o que era o certo? Você está vendo os assuntos do ciclo básico, como fisiologia, e associando eles com algumas doenças, entendeu? Se a sua faculdade não tiver isso, então você pode acabar tendo aquele pensamento: meu Deus, achei que eu ia passar em medicina pra ser médico. O que é que eu tô fazendo aqui? Não tô me sentindo como se fosse a medicina. Não se preocupem, esse sentimento vai ser normal. Você vai escutar muita gente falando isso. Mas sério, isso passa rápido, e depois que começa a prática clínica, você começa a ter semiologia, matérias em hospital, ambulatório, tudo melhora e a faculdade fica muito mais dinâmica e você começa a realmente pensar: caraca, agora sim eu tô estudando para ser médico. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham ficado bem claro essas dicas para você não entrar na faculdade sem saber nada, sem saber o que te espera. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui o que você achou das dicas, de repente se você é estudante de medicina, se você tem alguma outra dica também, ou uma que você já ouviu falar. E segue a gente lá no Instagram, @mednmind. E é isso, até a próxima.